Hoje é quarta-feira, então é dia de histórias de sucesso aqui no canal. E a história de hoje é muito bacana, pois mostra que nunca é tarde para realizar seu sonho, independentemente de idade ou qualquer outra coisa. Hoje vamos mostrar a trajetória do KFC até chegar ao sucesso que a marca é hoje. Mas o que você não imagina é com quantos anos de idade o fundador dela iniciou tudo isso. Olha, eu garanto que você vai se surpreender. Então fica comigo até o final, que eu vou te contar tudo. Para a gente começar a contar a história do KFC, precisamos falar de Harlan David Sanders, ou melhor dizendo, o Coronel Sanders, que sem dúvida nenhuma deve servir de inspiração para todos aqueles que desejam empreender, mas acham que por conta da idade não conseguirão mais o objetivo. Bom, se você pensa assim, é melhor você assistir o vídeo todo. Coronel Sanders foi o dono do KFC. Ele criou essa incrível rede de fast food com 62 anos de idade. Isso mesmo. Harlan David Sanders nasceu no dia 9 de setembro de 1890, no estado americano de Indiana. A família de Sanders era uma família normal, como qualquer outra da época. Seu pai, Wilbur David, trabalhava em uma fazenda e sua mãe ficava em casa cuidando dos filhos. Mas as coisas mudaram quando seu pai veio a falecer de uma forma repentina devido a uma febre muito alta. Com a morte de Wilbur, a mãe de Sanders teve que ir procurar emprego, algo que não era comum na época, pois as mães ficavam em casa cuidando dos filhos e fazendo os serviços domésticos. Com sua mãe agora trabalhando, Sanders precisou aprender a cuidar dos seus irmãos mais novos. Com apenas 7 anos de idade, ele já era um excelentíssimo cozinheiro. Quando completou seus 10 anos de idade, Sanders passou a trabalhar em uma fazenda como ajudante. A mãe de Sanders casou-se novamente no ano de 1902, mas o garoto começou a ter um relacionamento muito ruim em casa porque não se dava bem com seu padrasto. As coisas só foram piorando, e quando Sanders estava na 7ª série, com seus 13 anos de idade, ele resolveu abandonar a escola e sair de casa. Fora de casa, o garoto precisava sobreviver. Então Sanders começou a pintar carroças de cavalos em Indianápolis, capital do estado que ele morava. Depois, o garoto trabalhou como ajudante de um fazendeiro no sul do estado e com 16 anos foi morar com um tio e se tornou motorista de transporte público. Sanders queria mesmo era entrar no exército americano, tanto que ele chegou até falsificar sua identidade para conseguir o objetivo. E deu certo, mas no exército ele ficou por cerca de 1 ano apenas, quando foi dispensado no ano de 1907. Após ser dispensado do exército americano, Sanders mudou-se novamente, agora para a casa de um outro tio, no estado do Alabama, e passou a trabalhar como limpador de trilhos de trem. Foi nessa época em que ele conheceu Josephine King, mulher na qual se casou e teve 3 filhos. Infelizmente, o filho mais velho do casal faleceu. Isso fez com que Sanders se mudasse do Alabama para a cidade de Jackson, no Tennessee. Ao chegar na cidade, ele começou a estudar o curso de Direito na Universidade de La Salle. As coisas começaram a melhorar quando Sanders começou a advogar, após terminar a faculdade de Direito. No entanto, ele acabou se envolvendo em uma briga com um cliente, e sua carreira de advogado terminava por ali. Sanders então voltou a morar na casa de sua mãe e retornou ao trabalho nas companhias ferroviárias. No ano de 1916, aos 26 anos, ele se mudou novamente. Agora o destino era a cidade de Jeffersonville, ainda no estado de Indiana, para trabalhar como vendedor de seguro de vida. Mas por não seguir ordens de seu superior, ele foi demitido. Após ser demitido, Sanders começou a trabalhar como vendedor. O primeiro empreendimento. Depois de 4 anos trabalhando como vendedor, Sanders resolveu se arriscar no meio empresarial. No ano de 1920, ele abriu uma companhia de transporte aquaviário, que operava cruzando o rio Ohio, para fazer o transporte de pessoas entre Jeffersonville e Louisville.
A empresa se desenvolveu até que bem, tanto é que Sanders a vendeu por cerca de $22 mil. Com dinheiro em mãos, o próximo passo de Sanders foi a criação de uma nova empresa. Dessa vez, ele criou uma empresa que produzia lâmpadas de acetileno, mas infelizmente agora ele não teve êxito. O empreendimento quebrou quando uma empresa concorrente lançou a lâmpada elétrica. Mais uma vez, Sanders se mudava com sua família. Dessa vez, o destino era Winchester, no Kentucky, para trabalhar em uma fábrica de pneus da Michelin. Só que a fábrica fechou em 1924 e todos os funcionários, incluindo Sanders, foram demitidos. Deu para perceber que às vezes tudo conspira contra, né? Mas calma lá, o vídeo ainda não acabou e a parte mais legal ainda está por vir. Mas antes, se você está gostando do vídeo, deixa o seu joinha, vai! Vocês não têm ideia de como isso ajuda o canal a trazer mais conteúdos assim para vocês. Após ser demitido da Michelin, Sanders acabou abrindo um posto de gasolina. Até que o posto estava caminhando com suas próprias pernas, mas aí veio o terrível ano de 1929. Foi nesse ano que aconteceu a maior crise financeira da história dos Estados Unidos da América, literalmente quebrando a maior potência mundial. Com a crise, muitos, mas muitos empresários quebraram, e Sanders foi um deles. O posto de gasolina faliu no ano de 1930. Como Sanders já tinha adquirido um conhecimento com o posto de gasolina, a gigante Shell ofereceu um posto para ele administrar, recebendo apenas uma parte das vendas dos combustíveis. Sanders não pensou duas vezes e aceitou a proposta. E foi nesse posto que começava a história dele com o frango que conhecemos hoje do KFC. Sanders, com sua habilidade de cozinheiro, que aprendeu desde muito cedo, quando tinha que cozinhar para seus irmãos mais novos, fez com que ele começasse a cozinhar e vender frangos em forma de petisco, nesse posto que ele estava administrando. E olha, o negócio começou a dar certo, pois os frangos eram extremamente saborosos e crocantes. A popularidade do frango foi aumentando cada vez mais, e Sanders começou a trabalhar em um restaurante como chefe de cozinha. Nesse restaurante, ele desenvolveu maneiras para que seu frango ficasse ainda melhor. No ano de 1935, foi concedido a ele o prêmio de coronel do Kentucky. Foi a partir daí que ele ficou conhecido como Coronel Sanders. No ano de 1939, o restaurante em que ele era chefe de cozinha recebeu uma das melhores recomendações de todos os Estados Unidos. A famosa receita do KFC foi concluída no ano de 1940, e as coisas pareciam que estavam começando a caminhar a favor do Coronel Sanders. Mas com a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tiveram racionamento de alimentos. Com isso, o restaurante em que o Coronel Sanders trabalhava fechou. Novamente, a vida dava um tapa na sua cara. Sanders passou a trabalhar como assistente de um gerente em uma cafeteria. E foi nesse período em que ele conheceu Claudia Langdon Price, com quem acabou se casando 2 anos depois de se divorciar de sua primeira esposa. Os anos se passaram e o Coronel Sanders, já aposentado no ano de 1952, com seus 62 anos de idade, resolveu dar mais uma chance para o empreendedorismo. Ele, que já havia tido sucesso vendendo os petiscos de frango, decidiu criar a sua própria franquia. Sanders percorreu os Estados Unidos dormindo em seu próprio carro em busca de seu primeiro franqueado. Na época, esse tipo de negócio não era tão conhecido, então não foi fácil para ele fazer com que alguém acreditasse na sua ideia. E foi em South Salt Lake, uma cidade do estado americano de Utah, que o Coronel Sanders conseguiu o seu primeiro franqueado, Pete Harman. O frango frito fez tanto sucesso no restaurante de Harman que o estabelecimento cresceu 75%. O nome KFC foi criado em Utah e daí para frente, Sanders foi conseguindo diversos franqueados, onde eles pagavam ao coronel 4 centavos de dólares por frango vendido. A estratégia de Sanders deu certo e em pouco tempo o KFC se tornou uma das primeiras redes de fast foods internacionais, sendo abertas ainda na década de 60 estabelecimentos no Canadá, Inglaterra, México e Jamaica.
Porém, ficou difícil para Sanders administrar tudo isso por causa de sua idade. Então, com 74 anos de idade, no ano de 1964, o Coronel Sanders vendeu a marca por cerca de 2 milhões de dólares. Sanders morreu no dia 16 de novembro de 1980, com 90 anos de idade. Atualmente, são mais de 5 mil lojas do KFC espalhadas pelo mundo. São servidas 14 milhões de refeições por dia e mais de 500 mil pessoas são empregadas pela rede. Acho que deu para você perceber que mesmo o caminho sendo difícil, as coisas uma hora ou outra dá certo. Imagina se o Coronel Sanders tivesse desistido no primeiro não que levou. Toda vez que pensar em desistir, lembre-se da trajetória do Coronel Sanders e de como ele persistiu até alcançar o sucesso. E aí, gostou de conhecer a história por trás do KFC? Então comenta aí pra gente saber o que você achou. E se gostou do vídeo, deixa o joinha, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Até o próximo vídeo. Abraço!